Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Acho que esse texto ele vem resumir o que é a igreja e qual o seu propósito no mundo. Primeiro ele fala que nós somos uma nação, uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, o qual Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas tudo isso com um grande objetivo. E o objetivo é que nós pudéssemos estar proclamando a palavra do Senhor, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, devemos então estar expandindo essa misericórdia à vida das outras pessoas, fazendo com que a palavra de Deus venha trazer transformação ao coração humano. Portanto, resume-se todo o trabalho da igreja do Senhor Jesus Cristo estabelecida sobre a face da terra. A importância da igreja na mudança e transformação dos corações que são alcançados pelo evangelho maravilhoso da graça de Deus, a graça que salva, a graça que cura, a graça que liberta o ser humano. Deus, ele é maravilhoso e ele estabeleceu a sua igreja para que esta igreja continuasse o seu propósito de trazer a sua presença aos corações de todo homem, de toda mulher, de todo adolescente, de toda criança, de toda a raça humana que está espalhada sobre a face da terra. Deus, ele é maravilhoso e ele é misericordioso. Nós vamos iniciarmos então falando um pouco da história da igreja. Nós somos a igreja presbiteriana independente do Brasil. Mas por que igreja presbiteriana? De onde surgiu esse nome? E às vezes tem muitas pessoas que têm até dificuldade em pronunciar o nome presbiteriano. Nós vivemos hoje num universo, de muitas igrejas, muitas denominações, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua forma de ser. Mas a igreja presbiteriana também está inserida nesse contexto religioso, não só no Brasil, como em todo o mundo. Ela está presente em todo o mundo. Hoje, diversas formas, maneira de ser, mas está presente no mundo todo, Quais são as origens da igreja presbiteriana? Quais são as origens dessa igreja? Para entendermos a sua origem, a gente precisa voltar um pouquinho lá no tempo, lá no século XVI, Precisamente quase lá no final da Idade Média. A Europa estava passando assim por grandes transformações. Havia um renascimento cultural, ela estava acabando de sair da Idade Média, do qual foi considerada a Idade das Trevas, onde a cultura ela foi banida. Os avanços científicos eram muito questionados pela igreja na época. Então, no século XVI ali, a igreja começa a se despertar. Há uma grande transformação na sociedade daquela época. Há um desenvolvimento muito forte do comércio, isso se expandia a partir ali da Europa para outros locais. O desenvolvimento europeu, ele acaba influenciando o pensamento da época, dando contornos aí, mudando a história, as estruturas sociais que existiam até então, tanto na sociedade como na cultura e na própria religião. No âmbito ali da religião, esse mosaico aí de eventos que ocorreram começou também a influenciar
dentro da estrutura religiosa. Nós tínhamos uma igreja muito forte, uma igreja centralizadora, uma igreja que controlava a vida do cidadão, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Também controlava os países, controlava os reinos existentes. Era uma igreja muito forte. E passou então, a partir desse renascimento cultural e social e religioso, a ser questionada suas estruturas e sua forma de ação dentro da sociedade. E aí surge então ali os chamados movimentos de reforma da vida da igreja. Primeiramente lá na Alemanha, com Martinho Lutero, na Suíça, com Ulrich Zwingli e João Calvino. E principalmente esse reformador, João Calvino, que está mais de perto com a nossa história, que fez um trabalho maravilhoso na cidade de Genebra, ali na Suíça, transformou as estruturas sociais, educacionais da cidade de Genebra, implantando um novo sistema de governo dentro daquela sociedade. A mesma estrutura da igreja foi implantada no sistema da cidade, de governo daquela cidade. E aquela cidade, então, se desenvolveu muito, com um grande centro de desenvolvimento cultural, econômico, social, educacional em toda a Europa. Isso, então, acabou influenciando algumas nações em volta. E entre uma das pessoas que estavam ali acompanhando aquele trabalho, havia um escocês chamado John Knox, que ao retornar para a Escócia, onde ele havia fugido pelas perseguições religiosas ali da Inglaterra, ele acaba trazendo essa reforma, esse pensamento reformado para a Escócia. Embora a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, fosse uma igreja episcopal muito forte, onde o rei era o chefe da igreja, ele traz uma maneira diferente de governar a igreja. Uma maneira onde os presbíteros governavam a igreja. Havia um governo de presbíteros. Daí surgiu então o nome Igreja Presbiteriana, porque ela era formada pelos presbíteros. Lembrando que na igreja presbiteriana, o pastor também é um presbítero. Nós temos uma diferença do pastor docente, que é o pastor, e os presbíteros regentes, que são os presbíteros que também trabalham na administração da igreja, juntamente com o pastor. Ali, então, ele é chamado de ministro dos sacramentos da igreja, do batismo e da celebração da Eucaristia, da Santa Ceia, que é um atributo exclusivo pastoral, do presbítero docente na vida da igreja. Então, o presbiterianismo se implanta ali na Escócia. É fortemente reprimido, ele é fortemente reprimido. Até uma curiosidade, a igreja presbiteriana também, num certo período da sua história ali, houve uma intervenção do rei da Inglaterra e pela primeira vez foi nomeado um bispo para governar a igreja presbiteriana, fugindo completamente do seu sistema. Até que a igreja se revoltou contra isso e voltou ao seu sistema presbiteriano. E com essa grande perseguição aos protestantes, principalmente ali na Escócia, na Irlanda, nesses países onde estava se implantando o presbiterianismo, muitos emigraram para as novas colônias da América do Norte, ali para os Estados Unidos. E assim eles trouxeram para os Estados Unidos o sistema de fé da igreja reformada presbiteriana, onde ali se implantou essa igreja, trazido pelos colonos, aqueles que haviam fugido das perseguições religiosas que ocorriam ali no Reino Unido. Então, se estabeleceram ali de forma muito forte esse presbiterianismo. E a igreja presbiteriana americana cresceu muito, se desenvolveu muito. Houve um movimento que está ligado diretamente à nossa história, que são os grandes avivamentos que ocorreram ali. E dentro desses avivamentos, surgiram então aquele sentimento de evangelização, de expandir a igreja, da igreja enviar missionários para todo o mundo da época. E o Brasil, ele é fruto desse trabalho.
São missionários americanos que chegaram e implantaram a igreja presbiteriana no Brasil. Houve algumas tentativas de trazer a fé reformada para o Brasil. Primeiro com os franceses, em 1557. Chegaram lá na Baía de Guanabara, mas depois de 3 anos foram expulsos pelos portugueses. Depois mais uma tentativa, agora pelos evangélicos protestantes holandeses, lá no Nordeste brasileiro, mas da mesma forma também foram expulsos. Foram 2 tentativas, através de invasões, tanto a francesa como a holandesa. Mas nós temos a chegada de imigrantes. O Brasil ele estava numa fase de transformação da sociedade, saindo aí de um regime de escravidão, precisando chamar pessoas para trabalhar na terra, para substituir o trabalho escravo, e aí vem muitos imigrantes europeus para cá, alemães, ingleses, italianos, e principalmente alemães, suíços. Eles trazem consigo a fé reformada. E eles fazem um trabalho maravilhoso. É um trabalho que nós temos até hoje nas nossas igrejas. Pela primeira vez, esses imigrantes chegando aqui, eles começaram a distribuir Bíblias para a população. Algo que era impensável naquela época. Porque a leitura da Bíblia era algo privado ao clero romano. Somente o clero tinha acesso à palavra de Deus. E esses imigrantes, suíços, alemães, eles começam esse trabalho de distribuição de Bíblias. Há muitas sociedades bíblicas na Europa que faziam essa doação e esses imigrantes, então, acabavam distribuindo a palavra de Deus. Isso chegava ao coração das pessoas com essa mensagem de transformação. E nós temos aí um fato interessante também, que a igreja americana se desperta para essa evangelização também, e ela envia um missionário para o Brasil. O missionário Ashbel Green Simonton, que chegou no Rio de Janeiro para implantar a fé evangélica presbiteriana. Ele começa lá o seu trabalho de implantação, ali na sua casa, na sua residência. Né? Antes dele havia havido um casal Kelly, né? Então nós temos muitos hinos escritos por eles, mas esse homem, esse missionário, ele chega e começa a implantar. E ele vê as dificuldades. Primeiro, o aprendizado da língua portuguesa. Ele é americano, ele vem muito novo para o Brasil. E ele começa um trabalho interessante, porque ele começa um trabalho na sua casa de ensino da língua inglesa. Dava aula de inglês para aquelas pessoas que estavam interessadas. E assim, então, ele começa a desenvolver esse trabalho de evangelização. Talvez uma evangelização até indireta, através do ensino ali para os seus alunos, usando o inglês também como uma forma de evangelizar aquelas pessoas. E ele se torna, então, o pai do presbiterianismo brasileiro. E em seguida, nós temos nomes, se os irmãos tiverem acesso, né? Quiserem um dia consultar aqui na igreja as atas da nossa igreja, vão ver alguns nomes de pessoas que, juntamente com Simonton, fundou a igreja presbiteriana no Brasil. Em 1860 chegou Alexander Beckford e em 1861, um ano depois, Francis Schneider, que são aí os missionários que começam esse trabalho de evangelização no Brasil. Implantam, então, a igreja presbiteriana no Brasil. A primeira igreja presbiteriana do Brasil, como a gente falou que Simonton começou, né, o trabalho no Rio de Janeiro, obviamente é a primeira igreja do Brasil. A segunda, alguém tem ideia? Onde fica a segunda igreja presbiteriana do Brasil? Fundação, onde ela foi fundada? Foi fundada na cidade de São Paulo. E a terceira igreja? Estava bem pertinho da gente aqui. Alguém sabe onde foi fundada a terceira igreja presbiteriana no Brasil? Na cidade de Brotas, né? Os irmãos estão pertinho, os irmãos podem ir lá conhecer, né?
Irmãos, vão ver uma coisa interessante lá em Brotas, né? Bem no centro da cidade, tem um cemitério lá que dá uma meia quadra. Ali foi um cemitério que foi fundado às pressas, porque algumas famílias haviam se convertido à igreja presbiteriana, à fé evangélica, e os cemitérios da cidade eram administrados pela igreja católica. E houve o falecimento de uma criança na igreja presbiteriana, e foi impedido de ser enterrado no cemitério católico. Então a igreja às pressas construiu um cemitério. Esse cemitério hoje lá também é um ponto turístico, que tem tudo a ver com a história da igreja. É o primeiro cemitério evangélico do Brasil. Então está pertinho da gente aqui. Os irmãos podem ir lá visitar e conhecer essa terceira igreja, né? E trazendo perto da gente, por isso que nós estamos aqui. E são missionários que vieram para essa região, partindo de São Paulo, Brotas, Jaú, chegando até Agudos, Lençóis e toda essa região. Então nós somos muito ligados, a nossa história está ligada à história dessa igreja. Mas o presbiterianismo começou a crescer, se desenvolver. Houve aí bastante conversão de pessoas que estudaram, se formaram, foram ordenados pastores brasileiros, pastores nacionais, que juntamente com os missionários americanos trabalhavam na evangelização. Então, com o correr do tempo, foi se formando um corpo de pastores brasileiros. E a complicação do presbiterianismo brasileiro aumentou. Por quê? Havia muito choque de formas de trabalho que os missionários estrangeiros tinham com a forma de trabalho com os pastores brasileiros. Então, tinha aí uma tensão muito grande na vida da igreja. Nem sempre os pastores brasileiros, os pastores nacionais, estavam de acordo com a forma de trabalho dos missionários estrangeiros. E aí surge um nome bastante importante para a vida da nossa igreja. Quem é o fundador da Igreja Presbiteriana Independente? Quem se lembra? Eduardo Carlos Pereira, né? Que é uma figura de destaque dentro do Evangelho. Quem era ele? Era um homem extremamente culto, gramático, né? Tinha ali as suas publicações, e os seus escritos influenciavam bastante ali a sociedade da época, tanto religiosa quanto secular, pela sua forma de atuação dentro do magistério, do seu ensino, e um trabalho muito forte na vida da igreja. E ele nasceu no ano de 1855, portanto, 5 anos, né, antes da chegada ali de alguns missionários americanos. Em 1875, fez sua pública profissão de fé na Igreja Presbiteriana de São Paulo, que na época ela era pastoreada pelo reverendo Chamberlain, que também está aí nos livros da nossa igreja, né, esse nome desse pastor, pastoreou a Igreja de São Paulo. E ele iniciou a sua carreira ministerial, o seu ministério pastoral na cidade de Campanha, no estado de Minas Gerais. Em 1884, juntamente com Remígio Cerqueira Leite, fundou a Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos. Nessa sociedade já estava o embrião de tudo aquilo que Eduardo Carlos Pereira representaria para o presbiterianismo brasileiro. O seu pensamento, a sua expressão, como ele via a igreja e qual era o seu sonho para a igreja presbiteriana no Brasil. Primeiro, recursos nacionais. Ele defendia que a igreja seria sustentado por recursos financeiros oriundos do Brasil. 2, cooperação interdenominacional. Teria espírito de cooperação com outras denominações brasileiras. Lembrar que também chegaram, não só os presbiterianos, chegaram os batistas, chegaram os anglicanos, chegaram os metodistas, que foram chegando também, juntamente com o presbiterianismo. Então, ele tinha essa convicção de que os presbiterianos também deveriam trabalhar juntamente com esses outros ramos evangélicos. Por isso, eles sempre defendiam que a publicação de textos deveria evitar o confronto, a controvérsia com outras denominações. Ao invés de a gente ficar brigando entre a gente aqui,
vamos tratar da evangelização. Vamos cooperar no campo da evangelização. Vamos trabalhar com afinco na evangelização do nosso país. Autores brasileiros. Geralmente, os escritos, os tratados teológicos, os estudos nas escolas dominicais eram de autores que não eram brasileiros. Então, essa sociedade buscou publicar esses autores, né? Essas publicações desses autores brasileiros, escritos por autores brasileiros. Por quê? Porque você trazer autor de fora, ele é importante, mas tem um problema sério. Porque são escritos que são gerados em um contexto social completamente diferente, cultural. Então, ele defendia que os autores seriam aqueles que conheciam o contexto brasileiro, conheciam o homem brasileiro, as suas necessidades, os seus desafios. Portanto, essas publicações deveriam ter relevância aí nessa sociedade, nessas suas publicações. E algo muito interessante, que a gente vê que é uma característica da nossa igreja, e ela permanece até os dias de hoje, é que a igreja deveria se preocupar com temas relevantes para a nossa sociedade. Uma igreja contextualizada. Uma igreja que conhece os desafios do seu tempo, e ela está sempre pronta a dar uma resposta às necessidades do homem naquele momento histórico e cultural que ele está vivendo. Sempre houve essa preocupação. E muitas vezes as pregações, elas fugiam desse contexto. Elas falavam muito no céu, na vida eterna, mas esquecia que o homem está vivendo aqui e agora. Tem as suas necessidades, e essas necessidades precisam ser supridas, como nos nossos dias de hoje. Quais os grandes desafios do nosso tempo? Quais são as dificuldades do nosso tempo? Que momento econômico, social nós estamos vivendo hoje? Quais são as doenças presentes na nossa sociedade hoje? Doenças físicas, doenças mentais, doenças emocionais, que precisa ser respondida. A igreja, ela precisa estar atenta às mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade. Porque senão, ela se torna algo à parte da sociedade. Ela vive no mundo que não é o mundo que ela está inserida. E quando ela foi chamada por Jesus, ela foi chamada para mudar, transformar a sociedade da sua época. Jesus trabalhou muito forte nesse ponto, a transformação das estruturas sociais, econômicas e religiosas que Israel vivia naquele momento. A igreja reformada também se preocupou com o momento histórico, cultural, econômico que a Europa estava vivendo e trouxe ali uma nova forma de ser igreja. E a chegada também do evangelho, do protestantismo, mais de perto do presbiterianismo, né, que fala mais direto a cada um de nós, também tem essa função de mudança das estruturas sociais. Como é que a gente muda as estruturas sociais? Através da pregação do evangelho, que alcança o coração do homem, que é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, se transformando, se reformando, ele também transforma o ambiente que ele vive, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no seu convívio social. E dessa forma, a sociedade como um todo, ela é transformada pela ação da igreja. Então a igreja precisa estar com essa preocupação, com essa relevância dentro da sociedade que ela vive. E em 1901, o reverendo Eduardo Carlos Pereira publicou um livro chamado A Maçonaria e a Igreja Cristã. E em seguida lançou uma plataforma com os seguintes pontos: independência absoluta ou soberania espiritual da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é, a independência da igreja brasileira da igreja americana. Ela seria governada, sustentada
com recursos nacionais. Ela seria governada e dirigida por pastores nacionais, que conheciam a realidade. Portanto, uma igreja absoluta, soberana, que caminharia com suas próprias pernas, mesmo que esses recursos fossem poucos, mas ela aprenderia a viver a sua realidade, o seu mundo, aonde ela estava inserida. E por isso ele buscava essa soberania, mesmo que isso significasse perder muitos recursos oriundos da igreja americana. Mas a igreja teria que caminhar, teria que ter vida própria. O governo dessa igreja, as decisões seriam feitas aqui, e não fora do Brasil, implantando algo que era estranho à cultura estrangeira. Somente os pastores e os líderes nacionais conheciam a realidade do Brasil e sabiam as dificuldades e os desafios que tinha. O segundo ponto era o desligamento dos missionários dos presbitérios nacionais. Os presbitérios seriam compostos de pastores e presbíteros nacionais. Os missionários poderiam prestar um trabalho missionário, mas não somente missionário. Eles teriam que estar sujeitos ao presbitério nacional, sob orientação do presbitério nacional, e não mais governando a igreja brasileira. E um ponto muito forte é a declaração oficial de incompatibilidade entre a maçonaria e o evangelho. É um ponto central. Porque a maçonaria, ela está por trás desde a fundação da igreja. Muitos que vieram para o Brasil eram financiados pela maçonaria. E muitos missionários eram maçons. Portanto, existia um problema muito sério. Porque a maçonaria, ela tinha um secretismo muito forte. Era uma sociedade secreta. Portanto, causava muitos problemas na vida da igreja. Os pastores nacionais, muitas vezes, não concordavam com a forma dos pastores, principalmente estrangeiros, que eram maçons. Então, começa ali um grande debate, onde se defendia, nas páginas aí já existia o estandarte, né? Já se debatia ali a incompatibilidade entre fé cristã e maçonaria. Esse problema, ele veio por muito tempo na igreja, e recentemente, não tão recentemente assim, mas alguns anos atrás, a própria Igreja Presbiteriana do Brasil, ela também declarou a incompatibilidade entre fé cristã e maçonaria. Foi um problema sério, né? Porque os pastores que já eram maçons, os presbíteros, não foram desligados, mas os novos não poderiam ser maçons, até fazer essa mudança, né? Para não dar um choque na vida da igreja. Quarto, a conversão das missões nacionais em missões presbiteriais ou autonomia dos presbitérios na evangelização dos seus territórios. É o que acontece hoje, né? Cada presbitério tem autonomia no seu campo de evangelização, no seu campo de trabalho. Nós compomos um presbitério, o presbitério de Botucatu, e ele tem ali sua secretaria de implantação e revitalização de igrejas, e busca exatamente isso, implantar novos trabalhos, novas igrejas, revitalizar aqueles que estão passando por dificuldades, né, que estão quase acabando, reacender o fogo nessas congregações, nessas igrejas. Então, essa preocupação de regionalizar. Por quê? Cada presbitério, ele cuida de uma região e ele conhece também as necessidades e as características da sua região. Seria complicado hoje, dentro da nossa igreja, se a igreja que está em São Paulo pudesse determinar como vai ser a evangelização em todo o território brasileiro. Fica difícil, porque cada estado, cada localidade tem as suas características diferentes que o próprio presbitério conhece. Então, esse foi uma das plataformas da igreja. E o quinto, que é muito interessante, que é a educação
sistemática dos filhos da igreja, pela igreja e para a igreja. Nós não podemos esquecer que essa igreja americana, ela trouxe um grande, trouxe algo extraordinário para a vida acadêmico no nosso país. Eles fundaram uma universidade que é referência hoje. Alguém lembra dessa universidade que os americanos fundaram? Quem lembra? Fica em São Paulo. Mackenzie, né? Mackenzie, né? Fundado pelos americanos, que é referência, né? Mas também eles trabalhavam de uma forma e os brasileiros aqui, os nacionais, os fundadores da igreja, também tinham essa visão, que era educar os filhos da igreja, pela igreja e para a igreja. Isso é, a formação de um corpo pastoral, formado por pastores brasileiros, para que eles possam atuar na igreja brasileira. Mais uma vez voltando, porque conhece o contexto da onde eles estão inseridos. Essa não é nada, não, estou com ciúmes, porque não é isso, né? Na verdade, é essa preocupação na evangelização. Nós temos aí muitos trabalhos aí que os missionários americanos fizeram no Brasil, vários institutos bíblicos, várias missões. Uma missão que está tantos anos no Brasil, que hoje se fala pouco dela, do qual nossa igreja é parceira, mas se pouco fala, que é a missão lá de Dourados, a missão Caiuá. Trabalha com os índios, que muitos anos prestando assistência médica, odontológica, psicossocial. É extraordinário o trabalho que ela faz ali. São trabalhos pelos americanos. E hoje aí é junto com as igrejas presbiterianos brasileiros que trabalham ali naquela missão. E em 1903 reuniu-se o sínodo da igreja. Nesse tempo a igreja formava um sínodo e eles vão discutir essa plataforma apresentada pelo pastor Eduardo Carlos Pereira, pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira. E ela foi colocada em votação. Tudo isso que a gente falou aqui foi discutido ali naquele sínodo. Os dois primeiros pontos, que era a independência absoluta ou soberania espiritual da Igreja Presbiteriana do Brasil e o desligamento dos missionários dos presbitérios nacionais, foram rejeitados logo de cara. Por que foram rejeitados? Foram considerados sinais de ingratidão da Igreja Nacional para com a Igreja estrangeira. Então já foi rejeitado logo de cara. E aí, um outro problema sério. O sínodo decidiu que a maçonaria continuaria a ser permitida para os membros da igreja e que não se poderia mais discutir o assunto. Continua e não se discute mais. Não se pode discutir mais. E aí, com os nacionais tendo as suas pautas ali rejeitadas, derrubadas naquele sínodo, eles resolvem se retirar do sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na noite de 31 de julho de 1903, um grupo de 7 pastores e 11 presbíteros deixou a reunião do sínodo da então Igreja Presbiteriana do Brasil, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, para fundar a IPI do Brasil. E aí a gente pergunta, o que a nossa igreja tem aí? A Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. O que ela aparece na fundação aqui? Vou tirar o óculos para enxergar os irmãos. Quem estava lá, que foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? Um presbítero. Lembrando que a igreja foi organizada em 1905. Mas desde final
anos de 1880, ela já estava presente aqui. E um dos presbíteros residia na cidade de Agudos, já tomava conta de uma congregação aqui na cidade de Agudos, que era o presbítero José Celestino de Aguiar. E foi um desses 11 pastores, juntamente com um dos pastores da igreja. E até então, a nossa igreja ela era a congregação da igreja de Lençóis Paulista. Quem era o pastor da igreja de Lençóis Paulista? Vicente Temudo Lessa, né? Que foi um dos pastores, um dos 7. E um dos 11 presbíteros estava aqui, que era da nossa cidade. Era presbítero ligado à igreja de Lençóis, porque era uma congregação, mas ele residia aqui. Tomava conta da congregação que existia aqui. Então, a nossa igreja está diretamente ligada à fundação. Porque já existia o trabalho, vamos lembrar que a igreja de Lençóis Paulista era a igreja presbiteriana do Brasil, aqui também era a igreja presbiteriana do Brasil, e ela resolveu também se desligar para fundar, aderir à igreja presbiteriana independente do Brasil. Do Brasil. Lembrando então que nós já fomos uma congregação da igreja presbiteriana do Brasil aqui, antes de aderirmos, assim como Lençóis Paulista, à igreja presbiteriana independente do Brasil. E aí eles então, esse grupo de 7 pastores e 11 presbíteros, fundaram a igreja presbiteriana independente do Brasil. Uma coisa para a gente estar concluindo assim. A igreja, ela nasceu pequena. Ela não nasceu uma igreja grande. Ela nasceu com poucos pastores, com poucos presbíteros. Imagina, da noite para o dia, você perder todos os seus recursos. Começar algo do zero. As igrejas iam aderindo, e aí começava a implantação da igreja. Eram grandes desafios. Havia um campo imenso. A gente vai olhar o nome desses presbíteros e dos pastores. Nós vamos ver que igrejas eram longe uma da outra. Igrejas de fora do estado. Poucos pastores para pastorear tantas igrejas na época. Uma época que às vezes pastores visitavam a igreja a cada 3 meses, olha lá. Dependia tão somente do trabalho leigo da igreja. Pastoria para atos pastorais. Batizar os novos convertidos, celebrar a ceia do Senhor. Imagina que hoje é dia de Santa Ceia. Primeiro domingo. Você imagina uma igreja que ficava 3, 4, 5 meses sem Santa Ceia? Não tinha pastor. Dependia das visitas que o pastor fazia. Tal era a imensidão. Então, foi um tempo difícil. Foi um tempo de grandes desafios. Mas tinha uma coisa importante. O fervor inicial era muito grande por parte da igreja. Por parte da liderança ordenada da igreja, mas também da liderança leiga da igreja. Que faziam a obra, tinham esse ardor espiritual, evangelístico. E a gente está falando de igrejas rurais. Poucas eram as igrejas urbanas. A maioria das igrejas estavam nas fazendas, estavam nos sítios. A maioria de muitas pessoas que eram analfabetas. Que aprendiam a ler através da leitura da palavra de Deus, da Bíblia. E eles tinham um afinco muito grande pela evangelização. E principalmente pelo testemunho. E uma característica da nossa igreja, que talvez a gente tenha perdido no decorrer da nossa história, é que os primeiros convertidos sempre eram familiares e vizinhos dos crentes daquela época. Era alcançar familiares e vizinhos. Você alcança um familiar, alcança um vizinho, o vizinho alcança outro, e outro vai alcançando, e assim a igreja vai crescendo, vai se expandindo. Que Deus pudesse trazer esse fervor novamente para a vida da igreja. Se cada crente se comprometesse nessa evangelização, de estar testemunhando dessa fé,
E olha que não era fácil testemunhar naquele tempo. Pois não. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Por isso que é chamada de Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, né? Ali ela não é aquele prédio, né? Ela foi construída posteriormente. A primeira, se não me engano, ficava na 13 de maio. Uma coisa assim, não me lembro bem o local que ela ficava, né? Mas tem algumas fotos que a gente tem aí nas nossas publicações, que tem até o formato lá, a foto da igreja, onde se reuniu, né? Lembrando que a igreja ela se reuniu na Igreja Presbiteriana Unida, né? Ali da Rua Helvétia. E aí eles se dirigiram a outro templo, acho que se não me engano é 23 de maio o nome da rua lá. Eles se dirigiram ali e ali eles começaram o trabalho. Da onde surgiu a primeira Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Sim, é a Igreja de São Paulo, né? Hoje é considerada a Catedral Evangélica de São Paulo ali, mas é ali que começou, né? Ali todo o trabalho da igreja. E ela teve, então, um grande crescimento expressivo. Em pouco mais de 10 anos, olha só, isso aqui é importante, em pouco mais de 10 anos, a nova igreja quase alcançou o mesmo número de membros da igreja presbiteriana, do qual saíram em 1903. A gente fica imaginando, né? Aonde foi que nós nos perdemos? Sim, esse ardor missionário, né? E com o tempo foi esfriando na vida da igreja. Essa era uma das características da igreja. Por isso que ela foi apelidada de Igrejinha dos Milagres. É começar um trabalho praticamente do zero, com todas as dificuldades da época. Porque o que mais as pessoas querem hoje é dólares, né? E a igreja recusou os dólares naquela época. Né? E a gente vê como ela se expandiu, como ela cresceu, como ela se desenvolveu pelo ardor missionário de cada membro da igreja. Havia um comprometimento muito forte, muito grande com a evangelização. E hoje é a reflexão, aonde é que nós nos perdemos nessa caminhada? Por isso que é importante que a gente está vivendo esse momento na vida da igreja hoje. Parece que é um despertar na vida da igreja como um todo. Nós temos aí regiões onde a igreja está crescendo muito forte, retomando essa caminhada da igreja. E hoje nós estamos diante desse desafio também. Fazemos parte desse desafio. Temos o nosso compromisso como igreja. Queremos alcançar pessoas, queremos alcançar vidas. Existe um grande problema hoje no mercado religioso. Muitas comunidades, elas têm como objetivo o crescimento numérico, mas juntamente com o crescimento econômico, que viraram grandes conglomerados econômicos hoje. Mas a preocupação com vida, com o ser humano, de transformação, isso a gente não tem visto muito. Então a gente precisa retomar isso. A preocupação na transformação de vidas. A gente fala muito em transformação da sociedade, muito em reforma da sociedade. Mas só vamos alcançar isso quando o ser humano for transformado e vai ser reformado. É isso que houve a reforma protestante. Primeiramente, uma reforma íntima. Depois vai reformando as estruturas sociais. Sim. É característica de uma sociedade egoísta e individualista, né? A verdade é essa. Não há uma preocupação com o próximo. Mas a gente é igreja. O texto que nós lemos de 1 Pedro 2, 9 e 10 fala isso. Fomos chamados das trevas para anunciarmos as virtudes. Anunciarmos as boas novas. Essa é a nossa responsabilidade. A igreja não é partido político. A igreja não é clube social. A igreja é igreja. Essa é a função da igreja. Pregar a palavra de Deus. Testemunhar do amor de Deus. Conversão, aí já é de Deus. Quem converte é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Somos apenas instrumentos de Deus. A igreja precisa estar aberta
para a ação transformadora e regeneradora do Espírito de Deus. A gente precisa abrir o coração para isso. Esse Espírito Santo precisa estar presente na vida da igreja. Eu creio que ela foi chamada de Igrejinha dos Milagres porque o Espírito Santo estava com a igreja, ela caminhava com a igreja. Você imagina uma pessoa analfabeta pregar, às vezes dentro de um paiol, e ali muitas famílias sendo convertidas. Sim, e hoje a gente olha assim, né? Não estou dizendo que isso não seja importante, não é isso que eu estou dizendo. Mas veja bem, a pessoa se forma no seminário, aí ela já vai lá, alguns se formam, tem uns que nem se formam no seminário, né? Ele vai lá, entra para a igreja, se converte, daqui uns meses ele já vira pastor. Ao invés de ele procurar um curso de teologia, sabe o que ele vai procurar? Um curso de oratória, de convencimento, estratégia de marketing para crescimento da igreja. Cadê o Espírito Santo de Deus? Não pode agir. Encaixotar o Espírito Santo de Deus, não deixe ele agir na vida da igreja. Porque o homem, a palavra do homem, o showman, né? E esse espetáculo todo, do chamado cultura gospel que nós vemos hoje. Mas o Espírito Santo de Deus. Aí você pega pessoas humildes, analfabetas, outros são analfabetas, que abriam a sua boca, e as pessoas aceitavam de bom grado o evangelho. Falo isso porque a gente vê isso na família, os nossos avós. Meus avós eram analfabetos. O meu bisavô, ele era carpinteiro. Ele trabalhava nas fazendas e ele só aceitava trabalhar se o dono da fazenda desse uma salinha para ele fazer os cultos. Ele aprendeu a ler na Bíblia. E ele nunca foi diácono, ele nunca foi... Mas todo lugar que ele trabalhava tinha que ter uma portinha para ele pregar o evangelho. Falar do amor. Toda a fazenda que ele morava. Então a ação, ela é do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos é deixar esse Espírito fluir na vida da igreja. Às vezes a gente quer algemar, encaixotar, e não deixa esse agir livremente do Espírito Santo de Deus na igreja. Que é Ele que faz a obra, não somos nós. Nós somos instrumentos. Instrumento enferruja, fica velho e às vezes precisa ser substituído. Mas a ação é do Espírito Santo de Deus. Esse renova a vida da igreja. Esse transforma a vida da igreja. E é Ele que nós precisamos dar liberdade para agir no meio da igreja. Porque é Ele que vai fazer a obra, não somos nós. Tanta gente bater no peito, eu fiz. Você não fez nada. Quem fez foi o Espírito Santo de Deus. Quem mudou as vidas foi o Espírito Santo de Deus. Ele que transformou as vidas. E essa preocupação. Um dia alguém falando sobre a igreja presbiteriana independente falou assim: nossa, por que tem tanta professora na igreja presbiteriana independente do Brasil? Porque os pais se preocupavam na educação dos seus filhos. E os pais queriam dar uma nova realidade para os seus filhos. E naquele tempo que era mais fácil mandar a filha para o internato para estudar. O Dima sabe disso. Na família a gente tem bastante pessoas que vieram estudar aqui em Agudos. Os pais enviavam lá do sítio, de onde moravam, para estudar aqui. Já chamado convento antigamente, né? Se formavam aí. Mas essa preocupação com os filhos, com a educação dos filhos. Isso é uma característica. Será que a gente tem essa preocupação? Hoje a preocupação mais é para ganhar dinheiro, né? Não é a formação em si. É para ganhar dinheiro. Procura o que está dando dinheiro hoje? É isso, então faz isso. Mas aquela preocupação com a formação. E a formação é tudo. É ela que muda as estruturas. Então nós estamos diante de um grande desafio hoje na nossa sociedade. Então a igreja nasceu pequena, o fervor inicial era muito grande, propiciou à igreja um crescimento muito expressivo. Em pouco mais de 10 anos, a nova igreja quase alcançou o mesmo número de membros da igreja presbiteriana. Era tão impressionante esse crescimento e tão significativo esse fervor, que a IPI do Brasil ganhou o carinhoso apelido de Igrejinha dos Milagres. Os estudiosos sugerem 3 razões colaboraram em muito para o crescimento inicial dos presbiterianos independentes. Primeiro, a pregação antimaçônica. Porque a maçonaria incomodava, né? Então, essa pregação antimaçônica. 2, o deslocamento de crentes para outras regiões do país.
Era um tempo de migração, de colonização do território brasileiro. Por isso que a nossa igreja ela é muito forte. Hoje está em outros estados, mas ela predominava em 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Paraná, onde houve aí a cultura do café. Então ela se expandiu muito nessa região. As famílias iam para trabalhar nas lavouras do café e foi um trabalho extraordinário. E a evangelização propriamente dita. Sem dúvida, diante da necessidade do anúncio do evangelho, os primeiros presbiterianos independentes eram muito fervorosos, trazendo muitas pessoas, em especial, como nós falamos, os seus parentes e os seus vizinhos. Então, nessa manhã, quando nós estamos iniciando aí um trabalho, vai ser falado nos próximos domingos sobre a igreja, sobre a história da igreja de uma maneira mais prática, a gente vai perceber isso e a gente não pode perder essa nossa história que é tão rica e tão preciosa, porque ela é como uma mola, ela que nos impulsiona para frente a nossa caminhada. Deus possa estar nos abençoando e fazendo com que sejamos essa igreja. A igreja busca as almas que estão perdidas, as pessoas que precisam de transformação. Mas a preocupação com o ser integral, não é só pregação com almas, mas com o ser humano, com as suas necessidades do dia a dia. Uma igreja contextualizada, uma igreja relevante para a sociedade que nós estamos vivendo. Deus possa estar nos abençoando nessa manhã e que as próximas lições os irmãos possam estar tirando proveitos desse tema e que isso possa reacender esse fervor missionário nos nossos corações. Passamos a palavra.